Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindas ao podcast Clínica 360, onde aqui a gente apresenta de maneira semanal evidências que impactam nossa prática. Eu sou o Patrick, médico de família, mestrando pela Universidade de Western Ontário e atuo em consultório próprio. E eu sou o Luciano, sou médico de família, especialista em saúde digital. Eu trabalho atendendo presencial e à distância e também sou supervisor acadêmico do programa Mais Médicos. E eu sou a Aline, médica de família, trabalho com telemedicina. A gente gostaria de lembrar que nada do que a gente fala aqui representa as posições das instituições em que a gente trabalha, elas representam apenas o nosso ponto de vista como médicos. As referências dos artigos que a gente vai discutir vão estar na descrição desse episódio. Hoje o Patrick vai falar sobre o impacto do uso de mídias sociais para adolescentes, o Luciano vai falar sobre a qualidade de vida e uso de creatina, e eu vou começar falando, trouxe um artigo que chama Invasive Cervical Cancer Incidence Following Bivalent Human Papillomavirus Vaccination, um estudo observacional escocês, é um artigo publicado agora, em 2024, no jornal do Instituto Nacional do Câncer, da Inglaterra. Ele traz dados que são bastante significativos sobre o impacto da vacinação do HPV na Escócia, utilizando a vacina bivalente. É um estudo que é particularmente interessante porque tem uma base populacional e observacional que permitiu avaliar os efeitos reais mesmo da vacinação no contexto mais amplo, né, do país. A metodologia que eles empregaram foi a análise dos dados que foi extraído do sistema de saúde escocês mesmo, de rastreio de câncer cervical, foi feito em julho de 2020, vinculados aos registros, né, de câncer, imunização e dados de privação socioeconômicas. Eles incluíram mulheres nascidas entre 1º de janeiro de 1988 a 5 de julho de 1996. A incidência de câncer cervical invasivo foi calculada comparada a 100 mil pessoas ano, e a eficácia da vacina foram correlacionadas com o status de vacinação, idade da vacinação e a privação socioeconômica, que eles utilizavam o CEP das pessoas para correlacionar alguns indicadores sociais e econômicos. Então, os resultados mostraram que não houve nenhum caso de câncer invasivo registrado em mulheres que foram imunizadas entre os 12 ou 13 anos de idade, independente do número de doses, e também apontam para uma redução significativa da incidência de câncer cervical em mulheres que foram vacinadas dos 14 aos 22 anos de idade com 3 doses da vacina bivalente, em comparação com as mulheres não vacinadas. A incidência ajustada foi significativamente maior para as mulheres de áreas com maior privação socioeconômica, em comparação com as com menor privação socioeconômica. No entanto, as mulheres das áreas com maior privação, elas tiveram uma redução significativa na incidência após 3 doses da vacina. Então, essa análise dos dados, ela mostrou, né, que a eficácia da vacina bivalente, a vacina ela tem uma eficácia comprovada na prevenção de desenvolvimento de câncer cervical, né, invasivo, e além disso demonstrou, né, que mesmo 1 ou 2 doses com 1 mês de intervalo confere benefícios quando aplicado dos 12 aos 13 anos. Em idades mais avançadas, 3 doses são necessárias para ter uma eficácia vacinal estatisticamente significativa. E foi interessante também que esse artigo mostrou que as mulheres em áreas mais privadas, né, socioeconomicamente, elas se beneficiaram mais da vacinação do que as mulheres de localidades com menor privação. Muito legal. Eu tenho 2 coisas para perguntar. Eu não sei se você tem esses dados do artigo, Aline, mas ele fala qual que foi a prevalência no grupo não vacinado? De câncer invasivo, né? Desculpa, eu não vou ter essa, não tenho de cabeça, não anotei essa
Não, mas... Não, mas na verdade no período, acho que foram 234 casos de câncer invasivo na população geral. Isso 234 a cada 100 mil? Número de casos. Tá, não. Talvez fosse legal até a gente saber depois, porque é isso, né? Assim, qual que é o benefício real? Porque o que eu fico interessado também nessa hora de comparação de CEP é que eu fico imaginando que é isso, né? A população mora num CEP melhor, tem mais acesso ao cuidado médico, provavelmente faz mais Papa Nicolau também, né? Então talvez consiga ter uma prevenção já inicial melhor do que a pessoa que tem uma cobertura médica menos adequada. Assim, eles levantaram alguns vieses, né? Inclusive esse, né? Da gente direcionar para uma avaliação, assim, né? Pelo CEP, né? Com dados observacionais. Mas acho que de certa forma traz assim, nenhum caso de câncer invasivo, né? Entre pacientes que fizeram a vacinação entre 12 e 13 anos, né? Já é um baita resultado interessante. E isso tudo com a vacina bivalente, né, que foi a usada, né? Exato. Impressionante, 0 casos com a bivalente. Hoje a gente já tem quadri, nonavalente, várias outras aí com um espectro maior, mas aí agora começa a ter um risco de ser mais comercial, né? Quanto mais tipos de vírus diferentes, menos relevante vai ser a evidência aí de que isso muda, mas já é uma evidência de impacto. Qualquer número de vacinação antes de 12 anos, né? Exato. Então, uma vacina que ela faz uma proteção cruzada ainda para a vacina bivalente, ela faz uma proteção cruzada ainda para outros subtipos, né, 31, 33 e 45. Então, assim, o que se acredita é que, bom, claro, 16 e 18 são os mais implicados, né, nos casos, mas por essa avaliação, por essa proteção cruzada, ainda pode ter aumentado um pouco mais, e quando a gente ainda coloca quadrivalente, ainda aumenta mais, e a nonavalente. Né? Então, e o que isso muda na sua prática? Para mim, acho que fica bem marcada a importância de reforçar a vacinação, né, entre os pacientes jovens, né, conversar com as famílias e estar mais atenta, né, para quando a vacinação foi realmente feita ou não. Acho que eu fico tendenciosa a querer checar mais no detalhe. Fez a vacina? O que você acha, né? Está considerando isso? Tem alguma insegurança de que entrar mais em contato com essa dimensão? E um pouco, talvez, da idade, né, Aline? Porque você falou de 12 a 13, 2 doses já foi o suficiente, né? Então, conseguir, talvez, fazer mais... Independente da dose. Nossa, tá. Pois é, talvez mais jovem, mais impactante ainda, legal. Não precisa nem ficar reforçando. Exatamente. Muito bem, então vamos lá para o próximo artigo. Vamos lá. O próximo artigo, que eu queria trazer um pouquinho, tem a ver com o uso de mídias sociais por adolescentes e o impacto que isso vai ter na saúde mental desses adolescentes. Acho que a importância que a gente tem em volta desse estudo é porque, mídias sociais é uma coisa razoavelmente nova no mundo, né? Dá para discutir de 15 a 18 anos, mais ou menos, e algum grau de impacto tem tido nas crianças, adultos jovens ou pessoas em geral. Né? Acho que um dos problemas que esse autor, que é o Valkenburg, tenta trazer é que tem muito conteúdo produzido e pouco senso feito. Então, ninguém está conseguindo tirar muita conclusão de nada. E o que ele tenta trazer, então, ele fazia uma revisão em guarda-chuva, ou seja, ele não faz uma metodologia tão exata de revisão sistemática ou meta-análise, ele vai tentar pegar tudo o que foi colocado na evidência e tentar estudar para ter uma noção e um norte de onde a gente tem que ir nos próximos tempos, onde a gente pode caminhar nos próximos tempos. E, por exemplo, uma das coisas que ele já tentou definir de cara é que eles estavam definindo saúde mental, tanto a saúde mental dos adolescentes como doenças, então adolescentes com ansiedade e depressão, mas também vendo o impacto em indicadores de saúde mental mais abstratos, como felicidade, satisfação, bons relacionamentos. Tá? E mesmo o uso de mídias sociais, o que ele definiu foi tanto ficar postando, quanto só, né, scrollando ali a tela do Instagram, do TikTok ou qualquer uma das coisas que sejam.
No final da revisão, eles incluíram 25 artigos, sendo 9 revisões sistemáticas, 9 revisões narrativas e 7 meta-análises. E os conceitos finais que eles trouxeram em volta disso, o que eu achei legal, foi que, na verdade, está muito confuso o que as pessoas têm tentado avaliar como uso ou até mesmo impacto na saúde mental dos adolescentes, né? De novo, algumas pessoas falavam que a saúde mental era um componente para o bem-estar, outras que o bem-estar era um componente para a saúde mental. Os resultados, né, os objetivos dos estudos não ficaram claros em nenhum deles, e foi desde performance escolar, até se a pessoa começa a fazer ou sofrer bullying cibernético, né, cyberbullying, se mudava como a criança ou adolescente desenvolve a personalidade, tá certo? E os principais achados que eu achei interessante foram, então, em algum grau de associação fraca, tá? As redes sociais podem melhorar ou piorar a saúde mental dos adolescentes. Então, assim, não teve nenhuma definição. Assim, acho que tinha muito a ver com o tipo de uso e o tipo de adolescente que estava usando. Mas isso não tem sido estudado direito. Então, acho que o que ele conclui, que me parece muito razoável, assim, é isso. Falta padronizar isso em pesquisa para conseguir estudar melhor. Precisa definir como a gente vai falar de uso de mídia social, né? Assim, aqueles celulares hoje em dia você consegue ver o tempo que você ficou na semana no celular. Pode ser um jeito mais objetivo do que perguntar se a criança acha que ela usa muito pouco ou demais o celular. Tentar diferenciar, por exemplo, assim, até o tipo de mídia que a pessoa está usando. Se está jogando videogame, jogando Free Fire, League of Legends, ou está no Instagram, TikTok, WhatsApp, como é que isso impacta. E tentar objetivar melhor como a gente vai medir os desfechos até de saúde mental. Se a gente vai pensar em condições, né, definidas no DSM e saúde mental dura, né, assim, onde a gente está falando de uma coisa com diagnóstico, ou coisas mais abstratas como bem-estar e satisfação e relação com seus pares. Tá certo? Então eu achei um estudo, no geral, bem legal, assim, e acho que porque eu tava falando, assim, eu acho que eu tinha uma posição talvez muito dura com relação a mídias sociais em consulta de pais e adolescentes. Acho que eu não vou deixar de ser muito duro em volta disso, mas eu acho bom saber que talvez eu tenha que ler e pensar um pouco mais sobre isso ainda. Ô Patrick, veja se faz sentido, mas eu acho que é um paralelo interessante com o que foi há alguns anos atrás o tempo de tela, seja tempo de tela ali de videogame ou logo na fase inicial dos celulares, os joguinhos pelos celulares. Para mim, acho que é um paralelo. Tanto tempo de tela quanto contato de mídia social, a gente tem que sempre fazer uma segunda pergunta. Qual é o uso? Como que se dá esse uso? Então, acho que uma recomendação interessante para a gente pactuar aí com as pessoas, com os pais, com os parentes das pessoas que podem ter algum problema com isso, qual é o tipo de uso que essa pessoa está fazendo? Será que é um uso que pode migrar para o saudável? Eventualmente pode. Temos até algumas evidências aí de que tempo de tela pode ser bom, dependendo do caso e da situação que a gente estiver realizando ali, se é um jogo, eventualmente pode melhorar a coordenação olho-mão e várias outras evidências apontando para um tempo de tela como um possível uso positivo. E a mídia social também, né? Lembrar que o original da mídia social é socializar, e a socialização faz bem para as pessoas de alguma forma, desde que bem posta ali no dia a dia, né? Então, acho que tem bastante discussão a ser realizada nas pactuações e nas conversas com as nossas pessoas atendidas aí, né? E eu ainda incluiria, Lu, que tem as questões ainda de violência associada, né? Então, em jogos, né? Os riscos associados à violência, né? Assédio, enfim, coisas que as crianças estão expostas, que, claro, a gente precisa ter bastante controle, né? Um baita desafio ter controle sobre isso, né? Mas então essas conversas podem ajudar a reduzir ainda um pouco, né? Se a gente vai pensar no impacto, talvez a gente também tenha que pensar no impacto de segurança, né? Do segurança física, né? Das crianças e dos adolescentes. Então, acho que esse ainda é um ponto para somar, assim. Acho que, no mais, é um artigo, né, que, para mim, lembra bastante também a pesquisa sobre videogames, né, nas crianças, principalmente, que foi, enfim, bastante profuso, assim, né, uma grande preocupação em relação a muito tempo e quanto que isso ia fazer fritar os miolos das crianças, né,
Não sei se, eu acho que esse é um termo que me ocorre, assim, de discussão do que poderia estar se passando, e, na verdade, pode melhorar a concentração, né, empatia, assim, tem muitas coisas que os jogos também podem trazer, mas, mais uma vez, né, pensando em segurança, pensando em outras interações, né, no tempo que a gente está na tela, que a gente não está, de fato, socializando, que a gente não está na natureza, que a gente não está fazendo outras coisas, né. Eu acho que ele até compara isso com o que foi na década de 90 e 2000, justamente o uso de videogames, né, desde FPS, de first person shooter, né, videogames mais agressivos, ou o próprio GTA, quando saiu, que foi uma febre. E é isso, né, não teve muitas conclusões. Acho que tinha muito mais a ver como as pessoas e jovens encaravam aqueles jogos, né, assim, do que com o jogo em si. Então, bom, pensando já tentar em emendar como isso pode impactar nessa prática, talvez tenha que fazer um pouco do que o Luciano falou, né? Assim, como tem sido o uso, né? Assim, tá sendo um uso saudável, bacana, a criança, né, ela sai daquele videogame irritadaça, brava com os pais, não fala com os amigos, né? Só fica no quarto. Ou não, ela, né, faz todo o resto e também gasta 1, 2 horas no celular por dia, né, e não deixou de ir bem na escola, não deixou de estar indo bem com os amigos. Acho que talvez em criança e adolescente seria importante talvez falar para os pais avaliarem o que a criança está vendo, né, nas redes sociais, com quem ela está conversando. Acho que pode ser uma coisa importante, assim. Eu acho que, de novo, na minha prática não traz grandes conclusões, mas traz mais elementos para debate com os pais. Boa. Só um disclaimer, você mencionou GTA, Grand Theft Auto, que é um videogame super polêmico, quem tiver interesse em não conhecer, é super polêmico, só digo isso. E como pai de uma criança de 11 anos, eu também sugiro isso, o Patrick, estar próximo ajuda você a entender o que está acontecendo, entender as reações, entender como que a criança ou adolescente está reagindo àquela exposição. Então vamos para o último artigo do episódio. Bora. É o meu artigo e eu estou numa série de trazer casos, artigos do Irã, né? Esse aqui é mais um do Irã. Foi coincidência, nada proposital, mas é um artigo de Amini e colegas que trabalha sobre o papel do exercício de resistência e uso de suplementação de creatina ou outras suplementações no impacto para força muscular e qualidade de vida. Então, é um artigo similar a um que eu trouxe há algum tempo atrás, e nesse outro artigo levantou a questão, tá, e daí, né? Será que faz sentido usar creatina ou alguma outra coisa para fazer essa força muscular aumentada? Isso muda a qualidade de vida de alguém? Então, acho que a pergunta responsável para ser feita é: vamos prescrever se algo melhora a qualidade de vida de alguém ou não? E aí eu fui buscar essa resposta. O objetivo do artigo foi avaliar a força muscular, que é a mesma coisa do argumento anterior que a gente já tinha trazido, mas dessa vez qualidade de vida. Ele usou um questionário que eu gosto bastante como tema para discussão de qualidade de vida, que é o SF-36. É um questionário que avalia componentes físicos, componente de saúde mental e funcionalidade física, dor no corpo de forma geral, saúde geral e saúde mental. Então, são algumas perguntinhas de cada um desses temas. Eu gosto muito dele para discutir e conversar sobre qualidade de vida, mas aí ele foi usado aqui para ser o marcador de qualidade de vida. E a intervenção foi realizada com 45 voluntários não atletas, de 68 anos, mais ou menos 7 anos. Então, em média, entre 60 e 70 e poucos anos, e fizeram uma intervenção em 3 grupos, todos os 3, 10 semanas de treino de resistência. No grupo 1, com creatina, 0,1 gramas por quilo de peso. No grupo 2, placebo. E no grupo 3, que foi um grupo sem intervenção nenhuma. Então, 2 grupos receberam a atividade física de resistência, creatina em um, placebo no outro, e o terceiro grupo só uma conversa ali geral, e aí espontaneamente quem quis fazer, quem fez, quem não fez, não fez. Resultados. E surpreendente. Atividade física com ou sem creatina melhora a qualidade de vida numa diferença não significativa. Então,
temos aí um reforço de que, ok, melhora a força muscular e aumenta a quantidade de peso que o sujeito leva, mas usar creatina ou usar placebo tem o mesmo efeito na qualidade de vida, e os dois, comparados ao grupo controle que não teve intervenção de exercício, tem estatisticamente mais qualidade de vida, significantemente mais qualidade de vida, porque estão fazendo atividade física e exercício. Então, do ponto de vista clínico, os achados encontram ali que um plano modesto de atividade física pode ajudar a envelhecer com qualidade de vida, com ou sem creatina. Eu lembro que você falou isso uma vez no artigo meu e eu vou repetir para você, que eu adoro artigos que reforçam já os nossos vícios, assim, porque eu acho que é mais ou menos o que eu já falo, assim, atividade física é o bicho, se você usa suplemento ou não, assim, então bom que tem um artigo que fala uma coisa para reforçar isso. Também adorei. Surpreendendo um total de 0 pessoas. Exatamente. Que bom, que bom. Mas eu achei necessário trazer essa resposta depois que eu tinha levantado a lebre lá da questão anterior, né? E acho que é uma discussão que vem aumentando, né, do uso de suplementos, enfim, né, as pessoas estão procurando mais, eu acho que é super relevante que a gente, né, tenha evidência para discutir isso, né, no consultório. Não, e o legal é isso, né, assim, porque talvez a pessoa está lá, tá buscando um aumento de massa muscular e talvez alguma performance, talvez valha a pena então a creatina mesmo, né, assim. Mas o que a gente tem que dividir é isso, né, pô, você está buscando, né, qualidade de vida ou suplementos. Se é qualidade de vida, então talvez não precise de nada. Legal, eu acho bacana. E eu achei legal esse viés de trazer pessoas de 60 anos ou mais, que é onde a qualidade de vida vai ter mais impacto ali, né? Porque falar isso de um jovem de 30 anos, que é em geral a população inicial ali que está usando creatina e tudo mais, não importa muito o impacto da qualidade de vida ali, né? O cara já tem uma qualidade de vida muito melhor do que alguém com 60. Então qualquer coisa aqui já faz diferença na vida de alguém com 60 ou mais. E a perguntinha final antes da gente finalizar, Lu? Como isso muda a minha prática? Olha, eu no primeiro artigo, né, que a gente trouxe nos episódios anteriores, eu entendi o lugar ali da creatina e agora eu só reforço onde esse lugar está, né? Não muda desfecho de qualidade de vida. Vai ser um argumento ali, quando necessário, eventualmente para estimular o indivíduo a fazer exercício. Que se para o indivíduo foi interessante esse ganho de força, né, para poder pegar mais peso, independente de qualidade de vida, talvez seja um argumento a mais para ajudar ali o indivíduo a fazer atividade física. Então, talvez entraria ali. Boa. É isso por hoje então, pessoal. É isso. É isso por Até hoje. mais. Até o próximo episódio. Um abraço.